Mayombe é uma obra escrita pelo escritor angolano Pepe Tela na Guerra de Libertação da Angola contra Portugal. Ele era do MPLA, que é o Movimento para Angola Livre, e todos os integrantes, ou a grande maioria do livro, os guerrilheiros, eles são do MPLA e lutam pela liberdade da Angola contra os Tugas, né, que são os portugueses. O livro chama Mayombe, que é uma floresta na África Ocidental que cobre a região da Angola, da República do Congo, da República Democrática do Congo e do Gabão atualmente. O Mayombe, ele encobre a base guerrilheira e o primeiro capítulo do livro é basicamente para descrever como os guerrilheiros do MPLA, que nesse primeiro momento vão ser 16, lutam contra os exploradores de madeira do Mayombe. Porque os portugueses fazem com que os trabalhadores trabalhem em péssimas condições para cortar as árvores do Mayombe e vender para os portugueses. É mais ou menos parecido como aconteceu com a exploração do pau-brasil no Brasil. E eles vão raptar um grupo desses trabalhadores que estão cortando essas árvores para os portugueses, tentar, por meio do comissário político, que é o comissário João, e ele vai tentar convencer eles, usando a doutrina do marxismo e também falando sobre a exploração colonial, que não é necessário eles cortarem essas árvores para os portugueses e que eles deviam aderir à causa do MPLA e ajudar eles a fazer com que a Angola seja livre e unificada. Nessa eles também matam alguns dos portugueses, uma quantidade significante, e eles raptam esses trabalhadores e levam eles com eles, né, como eu disse, e o que acontece é o seguinte, os trabalhadores vão dormir com eles por uma noite e eles dividem a comida, tal, para os trabalhadores terem o que comer, só que o ingratidão do Tuga, ele vai roubar 100 dinheiros, eu esqueci agora o lastro, mas ele vai roubar um dinheiro desse mecânico. E isso vai causar bastante polêmica, porque existe, entre o povo de Cabinda, que é a cidade próxima do Mayombe, existe um estigma de que eles são traidores e de que eles adoram Portugal em detrimento do MPLA. E o povo do MPLA ele vai ter uma preocupação muito grande em fazer com que os trabalhadores de Cabinda, que os civis, apoiem eles, porque eles não têm muito apoio em Cabinda. E um furto, né, o MPLA furtando o povo, só estaria falando que os portugueses, na verdade, estão certos. E que o MPLA é horrível e que não devia apoiar o MPLA. E isso é o oposto do que eles querem. Eles querem convencer o povo de que o MPLA é o único jeito de fazer a vida deles serem melhor. Então esse roubo do ingratidão do Tuga significa isso. Quando descobrem que é ele, você vai ter o Ecuicui do lado dele dormindo à noite, não percebeu, então ele foi descuidado e permitiu, entre aspas, o roubo. E depois a gente vai ver que no outro capítulo eles vão passar um tempo muito grande, agora já no segundo capítulo, eles vão passar um tempo muito grande dedicando uma tentativa de devolver o dinheiro, depois que eles já descobriram que foi ingratidão, depois que eles já tinham libertado os civis, e para devolver o dinheiro pro mecânico. Então, o comissário político, ele faz questão, e o Sem Medo, ele, que é o comandante, né, ainda vai falar depois, nossa, graças a Deus que a gente foi lá levar, porque isso foi muito bom. O mecânico depois ainda vai querer aderir ao MPLA, tipo, isso fez muito bem para a relação deles com os civis nesse momento. O segundo capítulo chama A Base, e é basicamente as discussões entre o comissário e o comandante, vários diálogos que eles vão ter. E você vai perceber que o comissário ele é um pouco subordinado ao comandante, e não só pela estrutura de poder, mas porque ele se inspira muito no comandante Sem Medo. Falta comida na base, e vai ser nesse momento que eles vão começar a se rebelar contra o André. O André, ele é Kikongo e ele é primo do Sem Medo. Ele é um autoritário, um corrupto, um incompetente, ele não enviou os alimentos para a base e ele vai ser um inimigo, assim, nesse momento, porque tá faltando comida, eles mandaram novos guerrilheiros, então vai chegar um pessoal novinho, e é aí que o Veve entra, Veve, né, eu acho que pronuncia Veve,
que é por causa do Volkswagen, porque ele é pequenininho, assim, parece uma tartaruga. O Ingratidão também é preso nesse capítulo e ele é levado pra Dolise. E Dolise, ela é basicamente a maior cidade que fica do lado do Mayombe. E Dolise é bem importante porque é onde fica o André e é de onde vem os suprimentos, mas também porque lá é o lugar onde fica a Ondina e ela dá aula. A Ondina, ela é a noiva do comissário João. Só que no próximo capítulo, que é o capítulo 3, isso vai causar muitos problemas. Por quê? Porque a Ondina, que tem um relacionamento um pouco abusivo com o João, porque ele é muito submetido intelectualmente a ela acaba traindo ele com o André. O André que tava nesse contexto de ser super inimigo da base, ser super inimigo dos guerrilheiros. E o que acontece é que a Ondina, que é a professora, ela, por causa desse caso, vai escrever uma carta pro comissário João e vai falar assim: me desculpa, eu quero que você saiba da minha boca antes do que da dos outros, mas isso aconteceu, me pegaram no mato com o André, e eu acho que é melhor a gente terminar e tudo. Só que isso vai mudar a vida do comissário João, porque ele era um jovenzinho, marxista, inflexível, submisso, ele era um nada, sabe? E aos poucos, depois da traição da Ondina, ele vai se tornando cada vez mais parecido com o Sem Medo. E quando ele perde ela, que ele vai perceber que ele precisa ser forte, que ele precisa ser independente, e ele precisa ser independente também do Sem Medo. Então é nesse momento que eles vão brigar, depois de... Tipo, eles brigam depois do Sem Medo ter... apoiado muito ele, depois do comissário João ter chorado no colo do Sem Medo, praticamente. O Sem Medo, ele vai ter muito essa posição paternal, que aos poucos, depois da traição, ela vai se perdendo e substituída por uma raiva. Porque o comissário João, ele idealizava muito o Sem Medo, achando que ele era perfeito, que ele era a pessoa mais prudente do mundo. E daí ele fala, você é meio que desmistificou o mito pra ele, quando ele percebe, quando o Sem Medo se recusa a obrigar a Ondina a ficar com ele, continuar com ele depois de tudo que aconteceu. O Ingratidão do Tuga também foge da prisão, no capítulo 3. E no capítulo 4, que chama Assurucucu, você vai ter o Sem Medo lá em Dolise, substituindo o cargo do André, porque o André, depois da polêmica com a Ondina, ele foi julgado em Brazzaville e não pôde permanecer lá em Dolise como chefe lá da repartição. O Sem Medo, que era o primeiro em comando na base, teve que assumir o lugar do André. Então o Sem Medo vai ficar um tempo lá em Dolise. E no capítulo 4 ele tava super infeliz, super insatisfeito com ficar lá, porque ele gosta do campo de batalha. Só que sempre ficam falando pra ele que tem uma promessa, o dirigente fica falando pra ele que tem uma promessa dele atuar e abrir novas bases em outros lugares, que é uma coisa que ele quer muito fazer. Então ele fica com essa esperança. No leste, se não me engano. E o que acontece é o seguinte, no capítulo 4, você vai ter o Teoria tomando banho de manhãzinha, assim. Daí ele vê uma cobra e ele começa a gritar, começa a atirar na cobra, gritar perigo. E o que vai acontecer é, o VV, ele vai ver tudo isso e vai sair correndo pra Dolise, avisar o Sem Medo que os portugueses invadiram a base, porque tava um momento de bastante tensão e isso tava pra acontecer. O Sem Medo, ele vai se desesperar, vai mobilizar uma quantidade absurda de homens e ele vai lá pra dar o apoio. Então, tipo assim, ele leva uns 17 homens, se não me engano, pra tentar lutar contra contra os portugueses que teriam invadido a base. Só que eles chegam lá e descobrem que, na verdade, foi uma surucucu, que não eram os portugueses, não tinha nada a ver. E o Sem Medo, apesar de tudo, ele fica super orgulhoso, porque ele viu que os civis que estavam lá em Dolise, eles se mobilizaram pra ir lutar contra o perigo iminente, né? Mesmo se fosse, foi falso, mas serviu pra unificar eles e pra mostrar que eles estavam fortes na guerra.
E o Sem Medo também ficou muito feliz porque o comissário João não morreu, porque ele se preocupava muito com ele e ele tinha medo de que isso acontecesse, talvez. Então o VV se destaca muito pela coragem dele de ter ido correr até Dolise pra fazer isso. E no capítulo 5, que é a Moreira, o que vai acontecer é que o Sem Medo e o comissário João, eles vão adentrar em um campo, em uma nova batalha contra os portugueses. E essa nova batalha, ela vai acarretar na morte do Sem Medo quando ele tenta salvar o comissário. Então o Sem Medo, ele morre tentando ajudar e salvar a vida do comissário João. O Mundo Novo, ele é nomeado o chefe do lá de Dolise. E finalmente o Sem Medo, ele vai parar de ter esse cargo que ele não queria mais ter, né? De ficar lá cuidando das coisas. Ele ia voltar pro Mayombe pra depois ir pro leste e abrir novas frontes, né? Só que ele acaba não fazendo isso. E no epílogo a gente descobre que o comissário João é enviado pro leste no lugar de Sem Medo pra fazer essa missão. E nesse final do livro que a gente descobre que o Ogum, o Prometeu africano, é o Sem Medo, porque ele levou fogo aos homens. Como assim? Porque o Prometeu, ele era um personagem da mitologia grega que permitiu que os homens se desenvolvessem e que eles pensassem por si próprios por meio dessa metáfora, que é o fogo. E o Sem Medo, ele teria feito exatamente a mesma coisa, porque ele fez as pessoas pararem de agir de acordo com ideologias cegas e de fato refletirem sobre a vida, refletirem sobre a Angola livre, refletirem sobre tudo isso. Tipo, ele foi o grande articulador dessas pessoas, dessas pessoas envolvidas. Então, por isso que ele é o Ogum africano. E o livro acaba com uma metáfora, porque o Sem Medo, ele vai morrer na beira de uma moreira. E ele, antes de morrer, tem uma metáfora bem bonita sobre como os homens são as folhas, porque eles são insignificantes, mesmo que grandes, perante ao tronco da vida. E esse tronco da vida seria o Mayombe. Ele morre no Mayombe, né? O Mayombe vira o cemitério dele. E é sobre como há um sincretismo absurdo na vida, e nada é preto no branco. Bom, vou fazer um resumo dos personagens agora. O comando, ele é composto por 3 personagens. O comandante Sem Medo, que é o primeiro em comando. Ele é guerrilheiro, ele é Kikongo, e ele tem uma barba. Ele é o mais velho, ele tem 35. E ele foi responsável pela morte da Leli, que era a sua amante. E isso é uma coisa que marca muito ele, porque quando ele tá lutando, ele sempre lembra da Leli e depois ele vai lembrar da Undina, porque ele vai ter um caso breve com a Undina também, apesar do comissário João não saber disso. E o comandante, ele também vai influenciar muito o comissário João, que é o segundo em comando, e ele é o comissário político. Então primeiro ele vai ser um jovem marxista, inflexível e submisso, que depois de ser traído pela Undina vai se tornar um homem independente. O comissário João é quimbundo. Isso é importante porque quando o comandante Sem Medo morre, ele vai estar morrendo salvando um quimbundo. Então, um Kikongo morre salvando um quimbundo. Isso é um pouco sobre como o Sem Medo conseguiu quebrar essas dicotomias tribais dentro do MPLA. E o terceiro em comando é o chefe das operações. Ele é muito admirado pelo Milagre, que apoia mais os quibundos, e ele é muito tribalista, o Milagre. Ele se chama de Homem da Bazuca. Ele é um ótimo guerrilheiro e ele viu seu pai ser degolado. Então ele é bem importante no livro. Ele é o segundo, depois do Teoria, que vai adquirir o poder de ser narrador. Porque esse é um livro que ele é narrado em uma terceira pessoa omnisciente, mas em alguns momentos você vai ter um narrador em primeira pessoa, que são os personagens. E isso valoriza muito o quanto que o Pepetela, ele dá valor pro ponto de vista, ele dá valor para subjetividades e para cada pessoa no cenário da guerra. O Teoria, quando ele escreve, ele vai ter uma linguagem extremamente poética. Ele é professor, né, da base.
E ele tem sempre medo de que as pessoas tratem ele com receio, tratem ele com um olhar discriminatório, porque ele é mulato. O pai dele era branco, estuprou a mãe dele, que era negra, né, era angolana, e o pai dele era português. E ele foi fruto desse estupro. E o Teoria, ele ama a Manuela, só que ele abandonou a Manuela pra vir lutar na guerra. E ele é um grande drama isso pra ele, porque ele realmente amava a Manuela, só que ele abandonou ela pra ter o direito de ser talvez. E o que seria ser talvez? Ele ser mestiço, ele não ser nem branco nem negro, num cenário de colonizador e colonizado. Se Angola é livre, ele pode ser livre também, porque ele pode ser o talvez. Então, a guerra pra ele tem a ver com isso. Já o Mundo Novo, ele é um marxista radical. Ele é um guerrilheiro um pouco parecido com o Topsius da Relíquia. Por quê? Porque pra ele a ciência, o marxismo, é religião. É dogmático, é absoluto. E por causa disso ele odeia o Comandante Sem Medo. Porque o Comandante Sem Medo, ele vai chamar ele de nihilista. Porque ele é muito realista, o Sem Medo. Ele não vai acreditar em nenhuma ideologia cegamente, que nem o Mundo Novo faz. Então por isso que ele é odiado pelo Mundo Novo. E você vai ter o VV, né, que é o novato, que é o baixinho, o Fusca, que vai que vai ter uma polêmica, porque ele é primo do Comandante Sem Medo, mas que depois ele vai mostrar o seu valor quando ele corre até Dolise pra avisar o Sem Medo de que havia um possível ataque português na base. Motianva, ele é chamado de anarquista das palavras. Ele era marinheiro e ele é basicamente de todas as tribos. Ele é vítima dos diamantes de sangue, que era aquele cenário de exploração colonialista para tirar os diamantes do continente africano. E ele é um guerrilheiro importante, principalmente porque ele desafia essa ideia do tribalismo. A mãe dele era de uma tribo, o pai de outra, mas ele ficou órfão muito cedo, perdeu o pai pro diamante de sangue, então ele ficou sem tribo, digamos. Falando em tribo, existe o único dos guerrilheiros, que é Cabinda, que tem o estigma de traidor, né, por ser daquela vila que sempre tem o povo apoiando os portugueses, é o Lutamos. O Lutamos, ele é um dos personagens que morre junto com o Sem Medo na batalha final. E o Sem Medo é o único que não desconfia do Lutamos. Porque foda-se que ele é Cabinda. O Sem Medo entende que ele é um bom guerrilheiro e que não importa a questão do tribalismo. O Ingratidão do Tuga é quem vai roubar o mecânico, né? O civil que depois vai aderir ao movimento. Vai roubar o dinheiro dele. E depois vai ser preso e foragido por agir contra os civis, né? Ele é quimbundo. E ele, então, vai ser um ex-guerrilheiro, porque ele foi preso. E é importante para entender a relação dos civis e o quanto que pesava, né? Você cometer um crime contra um civil quando você é um guerrilheiro, que teoricamente é para lutar pelos civis, né? O Equicui, ele é guerrilheiro também, ele é ubundo. E ele é taxado de descuidado por permitir bem entre aspas, né, que o Ingratidão do Tuga roube o mecânico nesse primeiro momento. A Ondina, a professora, né, que é noiva do João, ela também vai ter um caso com o André, além de ter um caso com o Sem Medo. O André, ele vai ser julgado em Brazzaville por ter realizado, né, essa traição tão pública e ter sido tão cuzão com o comissário João, o noivo dela. E ele é taxado de autoritário, de corrupto, de incompetente, porque ele não envia os alimentos pra base e ele vai ser julgado. Então, o André, ele é super... ele tem um discurso, quando ele assume o papel de narrador, você fica até assustado, porque é uma coisa meio bizarra, que ele acredita na nobreza, nos plebeus, ele tem uma noção bem hierarquizada da Angola e do que ela deveria ser. E por último, mas não menos importante, você vai ter o Mayombe, que também é um personagem no livro. E o Mayombe, ele é tanto antropomorfizado no livro, ou seja, equiparado com um ser humano, quanto endeusado. Então, equiparado com Deus.
que o Mayombe faz de tão importante? Protege-os da chuva, oferta as comunas, que são os alimentos nutritivos, oferta caças, oferta rio para eles se banharem. E ele é um cemitério, ele vai acabar sendo a cova do comandante. E vai ser uma copa para proteger eles dos aviões. Então o Mayombe, ele é basicamente o útero, assim, o berço, tanto da base quanto do MPLA. Ele é um símbolo da resistência da Angola contra os portugueses. Aí você também tem o Pangu Akitina, que é o enfermeiro. E ele é bem importante, porque ele vai tentar salvar o comandante Sem Medo quando ele morre. Só que ele morre de fato. Mas ele é um bom enfermeiro, tadinho.